Bom dia, pessoal. Começando aqui mais um dia, né? Hoje, dia 24/3/2026, 9h05 da manhã. E a gente vem aqui mais um dia trabalhar no mercado financeiro, tentando tirar algum dinheirozinho do mercado. Hoje a gente trabalha com a mesa proprietária da Atom. Hoje a gente vai conceder algum operacional que foi ensinado com o nosso para a gente ver se conseguimos é, pegar alguma coisa no dia de hoje, ok? Então, o cabo já abriu aí, tá? É, notícias de hoje, vamos lá. Notícias de hoje, vamos lá. Notícias de hoje, eu tenho aí as previsões aí do Reino Unido, necessidade aí do risco com o Irã, calendário econômico, a gente tem exatamente às 9 horas. A notícia de 3 estrelas só exatamente às 10h45, que é o PMI industrial, tá? Isso. As notícias lá fora, temos bem interesse, ok? Isso, galera. Vamos observar cedo agora pontos de interesse que eu gostaria de olhar para o dólar. Aqui a gente vai colocar um alerta, tá? Vou ver se eu consigo vender ou comprar. Tá? Aqui tem uma trajetória mudada dos 5 minutos, tem médias móveis virando para cima, as 3, né? Engatilhando para cima, como ele tem esse fechamento também do dia anterior para trabalhar. Ponto de interesse também que eu quero um alerta no dólar aqui, para que eu possa ver. Essa outra região também eu quero um alerta para que eu possa ver. Essa região, um alerta também. Então, quando o dólar chegar nessas regiões, eu vou ver o que dá para mim. Indo aqui para o índice abre numa região de alta não, de um gap, tá? Gap de baixa, ter interesse aqui, ó, no diário, nas regiões de compra, mas tem que ter bem calma nessa hora, tá? Tem o dólar não, por 5 minutos de índice, tem umas médias virando um pouco para, para baixo, texto bem interessante. O volume, por enquanto, é vendedor, ok? É, os DIs, galera, os DIs, vamos lá, eu tenho um DI na ponta média aí, 29,65, 30, 54, 32, está levemente positivo, tá? Tem um levemente positivo aí os juros. Vamos ter calma. Nos rankings de moeda aí eu tenho a maior parte aí é negociando em baixa, negativo, tá? O que aqui tá dando força aí de 1%, quase 2%, é o Ruble aí. É um que tá dando aí diferença, né? Por enquanto aqui eu tenho Bitcoin aí a 64, os DIs futuros bem acionados, o boi gordo 50%, aí a gente vai olhando aí, a gente vai ver as commodities, como é que ela tá. Vou ver aqui só quando abre, pra gente dar uma olhada. E é isso, tá?
gente vai olhando o mercado com calma, sem muita, sem muito enfeite. Lembrando que, eu tenho que ficar assim para me ver, entendeu? Lembrando que hoje o nosso limite de perda é 140, a gente não pode passar de 140, não pode devolver aquilo que foi ganho ontem, e a gente vai analisando o mercado de forma calma, cautela, certo? Então é isso. A gente vai trabalhando de forma coerente dentro do mercado financeiro. A gente vai esperar nós chegar aos nossos pontos. Ponto bom. Gostaria de ficar de olho no Insta. Certamente ele tem pontos bem de interesse. Aqui pode ser uma região, uma leve interesse nos vendedores. Então aqui eu tenho esse ponto e tenho esse ponto aqui também. Tá? Índice caindo para cá, eu quero ver. Tocar o alarme também para a gente dar uma olhadinha nas possíveis movimentações. Seguindo o panorama e a estratégia de metodologia, nós temos mercado fazendo, eu acredito que possa fazer um pullback até os 181.004, né? Um pullback mais ou menos, para que possa continuar o movimento de alta dele, né? Ou se ele vai vir corrigir este movimento. Então, o que a gente pode fazer é aguardar. Vamos aí na ponta, o comprador já está acima de 61, 35 também, 58, 29 também. Desde nas pontas longas levemente positivo. Levemente positivo. Uhum. Não tem muito o que se fazer, não é aguardar. Vamos ver aqui, das 10h45 tem notícia. E a gente vai aguardar aí para participar. Certo? A gente fica de olho para ver o que nós vai conseguir fazer no dia de hoje. Acredito hoje no mercado bem lateral, por conta da esticada que ele deu ontem, né? Pegando o fundo que ele fez até o topo. Ele fez um volume aí de 3,60, depois corrigiu aí 1%, depois subiu aí mais 1%, né? Praticamente devolveu o que ele subiu. S&P 526, agora tem S&P 19, e tem o Nasdaq que é 71. Tá. Então é isso. Nós devemos aguardar. Essa movimentação, mexer aqui. Aqui tem um ponto de interesse também, que ele abriu exatamente já uma região de perigo aqui. Você traz aqui, ó. Tem uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, quatro tentativas, quinta tentativa, sexta tentativa. E aqui ele sente o movimento.
que ele sente um. É isso. Eu não vejo tanto volume vendedor agora, volume vendedor. Ele tem um comprador, só que ao mesmo tempo tem um volume vendedor fraco, né? A gente vai observando com cautela. Enquanto isso aí, a gente vai dar uma olhadinha aqui no dólar, vamos ver o comportamento do dólar. O dólar, as médias sim, trai, virando. Eu acho que, não acho não, uma boa entrada seria numa correção aqui ele se manter nessa região. Então, eu realmente eu gostaria de efetuar uma compra aqui, tentando pegar um movimento contrário, né? Que um minuto aqui para a gente acompanhar, nas médias bem esticado, o volume de uma entrada seria boa aqui. Aí se ele testar em cima, tem aqui, ó, tudo aqui é acima de 2.000. Não, acima de 1.000. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1.000, tudo 1.000. Acima de 1.000. Então tem regiões de muita, aqui, ó, essa região tem muita gente vendendo, né? Muita gente vendendo essa região. Escora Norte. O índice, ele acaba vendendo essa região. Que eu programei que ele poderia vir. Então ele vem nessa região. E aí eu tenho um lote a partir de R$ 1.000, tá? Ou de 1.000K. Ah, então aqui. Aqui é 1.000. Eu tenho 2.000 também, batendo na venda. Essa galerinha aí bem estruturada no volume multiprice. Vou dar pausinha ali, tá? Vou buscar uma coisinha aqui no café e daqui a pouco eu volto, tá? Pausinha aqui. Voltando, galera. Cara, antes foi aquele movimento que eu queria fazer, ó. Chegou no diário, toca no diário e recua, tá? No nosso ponto pra cá, teria 770 pontos. Teria pago nossa operação do dia, tá? Teria pago nossa operação do dia. Então a gente vai vendo aí como vai ficar. Nosso amigo Doleta. Nosso amigo Doleta retorna para o ponto de partida, né? Os lotes independendo aqui. E a gente vai observando o mercado, tá? Biscoitinho. Tomar um café. Isso começa a dar uma. Observa o comportamento de preço de dólar e de estado. Espero na melhor regiões. Muito lote de comprar. Lote de compra do índice, hein? Olha como aqui tem uma defesa bacana. Defesa bacana aqui, tá?
Ó, o cenário na média de 1 minuto, para mim, está sendo vendedor. No 5 vendedor também, que as médias estão virando, né? No 15 minutos, nada, é apenas um comeback. Então, eu vou mais pelo 15 minutos para entender um pouco essa interação do mercado, tá? Tem muito o que se fazer, é aguardar, tá? Tá. Tem muito o que se fazer, é aguardar o movimento, espera dar oportunidade para que a gente possa treinar. O vídeo não vai ficar longo, então eu vou dar uma pausa. Ficou Ficou longo, então eu vou dar uma pausa para que a gente possa observar e continuar a operação planejamento. Voltando, pessoal, voltando. Vamos lá, eu estou prestes a fazer uma venda no índice, tá? Tentando pegar essa parte do rompimento que ele fez aí, ó. Ele vem romper, eu quero vender. tá. Ah, caso ele não vá pegar a minha ordem, provavelmente ele vai pegar agora. Se ele pegar a minha ordem, estaria vendendo, tá? Acreditando. Bom, vendi, né? Vamos ver o que vai nos suceder agora dessa nova venda, tá? Só um momento. Bom, então voltando aqui. Então, galera, é assim. Eu vendi pelo seguinte fator, tá? Eu tenho 15 minutos, tenho médias virando, tá? Tenho médias virando aqui, ó, devagarzinho. E eu tenho região de pullback. Como eu havia falado no começo, Tá. Como havia falado. isso, eu tenho região aqui, ó, 5 minutos, eu tenho ela virando o contrário, tá? Virando o movimento. Então eu tenho umas médias. Claro, galera, que ele pode vir aqui em cima e fazer teste, tá? Mas como eu quis fazer essa operação para pegar o que seria um rompimento, que ele venha, ele vai, monta a estrutura, rompe o diário, tá? Que é intermediário, ele rompe, e daí eu comprei, vendi na volta dele. Tem garantia de sucesso? Não, temos garantia de sucesso. Então o que acontece? Essa foi a minha decisão de vender índice, tá? Ok? Então é mais ou menos essa cena aí. O dólar. O dólar eu gostaria de vender, comprar dólar, porque o dólar tá, vamos lá, o dólar tem um dólar subindo, Na região. ok? Deu as médias já virando, as duas já estão puxando, terceira média puxando também. 5 minutos está bem alinhada. E para o terceiro eu teria esse ponto. Eu vou tentar fazer venda, uma compra de dólar, exatamente nessa região. Só que é uma região temerária. Eu não queria vender porque eu não tenho, como é que se fala? Eu não tenho pontos específicos aqui para me vender ele, comprar ele. Eu estaria comprando exatamente numa região, por exemplo, se eu boto aqui, eu tenho 70 pontos. Se eu colocar aqui, eu posso ter uma região de quase 70%. Então, eu vou tentar fazer a compra aqui. E caso se ele rompa, se ele romper aqui, eu tento buscar a tela em cima. Isso aí eu estaria fazendo bobeira. Tá. O mais certo seria aqui, ó, de proteção. Que aqui eu teria como fazer uma de dólar. Mas a proteção seria mais exata, seria aqui. Ok? E eu tenho o fechamento do dia anterior de dólar, tá? Eu tenho o fechamento de dólar anterior.
Isso aí eu ficaria meio que cabreiro. Então eu esperaria para vender dólar lá em cima, tá? Compro o dólar aqui, vejo aqui, e aí então eu vejo, né? Índice, a operação ainda não progrediu, chegou a 80 pontos aí, estamos vendo qual é a probabilidade dele vir buscar a nossa ordem, tá? Tô acreditando. Os DIs na ponta longa começam a ficar levemente positivo. E aí vou tentar olhar para o dólar para a torcida. Olha, eu vou me arriscar. Essa é a tentativa, eu vou me arriscar. Vou me arriscar aqui. Vou botar um tique aqui para cima. Se ele romper dali, eu quero comprar ali em cima para tentar. Só que eu não estaria fazendo a ordem certa. Porque se eu aumento essa minha ordem de compra, por mais que a vela seja grande, ele não fez um recuo, certo? Então, como ele não fez o recuo, que é minha segunda compra seria aqui, deixa eu só tirar aqui, ponto bom de compra seria aqui, ó, no recuo dela. Só que eu estaria tomando dois stops em seguida. O dólar vou aguardar para ver se ele tem algo que consiga me chamar a atenção. Como eu havia falado, tem pontos aqui, ó, que tem pontos de briga. Aí você tem essa região e essa região aqui, tá? Para treinamento. Vamos ver como é que vai se proceder da operação. Índice, eu continuo no índice ainda posicionado, tá? Deixa eu só colocar aqui para ver melhor. Então, e eu começo a não gostar da minha posição de índice. Porque o índice ele precisa tomar direção, porque ele encontrou dificuldades nessa região aí. Eu começo a não ficar tão gostoso nessa operação. Então eu começo a não estar tão animado. Para que eu fique animado nessa operação, preciso que ele perda esse ponto aqui. Tá? Ele perdendo esse ponto aqui, que seria o último fundo prévio que ele fez, fechando abaixo, aí sim nós temos continuidade do movimento. Tá? Esse é o meu pensamento. Dólar pode ser que o dólar venha fazer uma correção. Ele montou a estrutura que ele monta, ele vem, a estrutura volta e sobe. Pode ser que ele venha de novo, ou ele venha até aqui embaixo para tentar fazer a posição. Se ele vier até aqui embaixo, aí então eu já vou me proteger mais. Que aí eu já não sei se eu quero estar posicionado nessa operação. Certo? Ó, ele chegou próximo da nossa região. Próximo da nossa região. E ficou trabalhando. Estamos com 200 pontos. Né? 200 pontos. Concurso, certo? Para a gente avaliar. Tá? Enquanto ele vai tomando as suas devidas precauções, aí eu vou aguardar o movimento aí por inteiro. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Voltando, pessoal. Voltando. Ó, o índice ele ameaçou, passou da nossa região, tá? Passou da nossa região. E só que ele não fechou abaixo, tá? E complicou porque entrou o volume comprador, certo? E eu vou sair da operação caso ele venha aqui, ó, rompendo aqui, eu tenho que sair da operação. Por quê? Porque tá entrando volume comprador, os caras estão pagando para cima, tá?
estão pagando para cima, isso dificulta para mim. Eu não vou esperar que chegue no stop definitivo. Eu vou zerar antes, tá? Eu posso até zerar com lucro, mas eu vou ter esse risco de, de ver como é que vai se comportar. Para mim, entrando o volume comprador, isso dificulta para mim a minha operação de permanecer é, na venda, tá? Então, se ele não corrigir esse movimento aí, ó, eu sou obrigado a zerar minha posição. Tá? Eu vou aguardar ele decidir qual o lado que ele vai tomar a sua velocidade máxima e aí eu vou me proteger por conta desse movimento que ele fez de volume comprador, certo? Então, a partir do momento agora, eu deixo de olhar para a venda e começo a estruturar uma operação pensando em me proteger do capital dessa movimentação de dólar, tá? De índice, tá? Tentei comprar no movimento de baixa, tentando ver o rompimento. Ele até andou ao nosso favor, mas recuou o movimento inteiro e volta de novo para a região que estava prevista, tá? Então aqui nesse momento agora eu quero me proteger, tá? Ele vem aqui, eu tenho que ser obrigado a zerar, tá? Eu não quero ficar mais nessa operação se ele decidir romper é, essa região. Então se ele volta para cá para cima, eu tenho que sair da minha posição vendedora. Olhando para o dólar vem chegar na nossa região, tá? Começa a trazer, olha lá, o dólar vem rasgando um preço para baixo. Eu queria comprar, mas eu preferia aguardar o movimento, tá? Então, eu vou observar o índice agora, porque o índice eu estou posicionado nele. Então, eu preciso ver e permanecer nessa operação só se o índice começar a desenvolver. Então, eu já trago meu stop para cá, tá? Eu vou me proteger dessa operação. Ele rompe aqui, me tira e volta, não tem problema. Eu saio da operação sem nenhuma preocupação, tá? Porque é o que eu estou vendo agora. E eu vou aguardar todo o cenário se desenrolar. Tem uma abertura de ações daqui a 3 minutos. Então, pode ser que dê essa chacoalhada aí. E eu preciso entender que a minha operação não foi onde eu queria, tá? Então, nesse momento, eu começo a olhar de forma mais para o lado comprador, tá? Então, dependendo dessa posição, eu já tenho minha proteção. Eu vou perder até os R$ 30 para não passar de 31. Por quê? Porque eu começo a entender, galera, que o índice ele estava na posição vendedora, as médias estão vendedoras e eu atingi o meu ponto de venda. Porém, o que acontece? O índice ele entrou volume comprador. Então, o que eu tenho que fazer? Se entra volume comprador, né, na região, eu tenho que me proteger, certo? Se eu não me protejo, eu, eu não posso correr o risco de, mas o mercado vai voltar. Não, não, não. Se eu estou posicionado, deixei minha ordem aqui, ó, o mercado foi trabalhar nessa região e decidiu retomar, porque tem gente comprando aqui, ó. Infelizmente, a minha análise estava certa, mas o preço não foi, tá? E isso faz parte. A gente não vai acertar todas, tá? Então, eu prefiro me proteger do que eu pegar e correr um risco maior, certo? Enquanto isso, nós vemos o dólar. O dólar recuou na região que eu acreditaria que ele fazia o recuo. Eu poderia ter comprado aqui, deixar a minha posição, só que com a mesma velocidade, decidi não se precipitar em fazer essa compra. Então, vou dólar com mais calma para ver qual região que eu posso me
proteger, tá? Então eu tenho os Ds das pontas longas tudo posicionado com um braço. Tenho média móvel no 15 minutos, virando as duas, puxando para baixo. Estou vendo que elas estão puxando para baixo. Entra volume vendedor no 15 minutos. 5 minutos, ele tem as minhas médias puxando com muito volume para baixo. Então, preciso realmente que ele continue essa caminhada dele de baixo, para que eu possa estar protegido nessa região. 1 minuto também, ó, retorna-se para baixo. Então, é isso que a gente vai fazer no dia de hoje, é se proteger, se precaver do mercado, ok? Então, por enquanto eu estou em operação apenas no índice, tá? Estou operação apenas no índice, bem interessante. Vamos deixar o mercado trabalhar para ver como é que está essa geração. O index passa a estar negativo 1%, tá? O mods aí eu tenho 53 milho, boi gordo dá 8%, tá? E a gente vai vendo aí as ações, como é que vai ser o comportamento dela, tá? O Dow Juros no ponto positivo agora, tá? Do, do índice do dólar. Tem os DIs puxando para alta, ponta do 29, 30, 35, acima de 1%, 28, 27, tudo também para cima, tá? Tem juros nas pontas longas, tudo trabalhando nessa região de alta, tá? Então, vamos observar. O certo é nós ficarmos de olho na movimentação do índice, tá? Vamos ver a segunda tentativa do preço em trazer o preço para baixo para romper. E ele agora monta novo fundo agora. Então esse é o novo fundo de índice agora, que foi o mínimo que ele deixou no dia. Vamos ver se ele consegue romper para vir buscar o nosso preço. Galera, ó, retorna os compradores, tá? Retornou os compradores de novo, retornou os compradores de novo, e eu já não começo a gostar dessa atitude. É aquele chacoalhejo de sempre, né? Do índice. O índice está dando uma paulada para cima, uma paulada para baixo. Tá naquela famosa agitação por inteiro. E começa a ter defesa nessa região. Então, eu não sei se eu tô afim de ficar exposto, tá? Retornou fundo, ele alarga fundo, e retorna de novo, tá? Então, o que aconteceu? Nos 5 minutos, ele ainda não fechou abaixo desse ponto. Então, o que eu tenho a entender, que me dá a entender que nessa região tem lotes compradores, tá? Tem lotes compradores na defesa aqui, tem gente se posicionando aqui na compra. Então, já que o preço não está indo ao nosso favor, já que o preço está tendo dificuldades para vir para baixo, fechar abaixo dele, cria-se um conceito que, ó, eu tenho lotes aqui, ó, de 1.000, tudo aqui é 1.000 na posição vendedora. Eu agora
Eu tenho que ver qual é a probabilidade desse preço continuar na baixa. Então, para mim, aqui tem uma região de defesa dos compradores que está muito forte. Tá? Enquanto isso, nós olhamos para o dólar rompe, então eu estaria passando um sufoco, tá? Estaria passando um sufoco de dólar. Então, nesse momento, o mais correto nessa operação é se precaver, tá? Eu vou continuar usando, eu vou deixar meus R$ 30, não tem problema. Tá? Vou deixar meus R$ 30 aí, nessa região. E se eu ver que não há jeito, então, olhando para esse cenário, vamos lá, eu tenho as ações negativas, tá? Vamos ver se vai concordar com o que eu tô vendo. Petrobras está levemente positiva. Tá. 1% eu tenho puxando Banco do Brasil, Banco do Bradesco, 1%, tá? 1% Banco do Bradesco. Itaú, mais de 1% de queda, né? Estão avaliando ali. Também tem. Então, é isso, tá? Abriu as ações Itaú. Itaú, ó, fundo de defesa, galera. O que que acontece agora? O que que acontece agora, galera? Pica na posição, sai da posição, se mantém na posição. O que que você faz nessas horas? Bom, eu como defini meu estoque de 30 pila, não tem o que se fazer. Como eu havia falado, o dólar, que aqui tem 2.000 lotes na defesa do dólar, tá? Não tem o que se fazer, certo mesmo é nós se proteger e deixar rolar. Bom, olhando para o cenário, eu tenho a Vale abriu um gap de baixa já recuando para alta. Eu tenho Itaú abrindo negativo também já recuando. E tenho Petrobras ainda que não abriu, mas a PTR3 está 100% positivo, ok? Então, o que me interessaria era se esse candle fechasse, fechasse negativo abaixo dessa região. Ele fechando abaixo dessa região, eu fico mais tranquilo em pensar que há uma probabilidade dos vendedores chegar, tá? Caso contrário, galera, como os compradores não estão deixando o preço passar dessa região, é uma região muito de briga, tá? De briga, faltando aí 2 minutos praticamente para fechar essa vela, para nós ver o que vai se suceder desse movimento. Certamente aqui, ó, as médias continuam puxando o preço para baixo, continua trazendo o preço para baixo, continua a agressividade, agrediu agora, ó, eu senti que agora os compradores, os vendedores agrediram e agrediram forte, tá? Vamos ver aí como é que tá os agressores na venda. Vamos ver se ele vai pegar o nosso 750 pontos, 120, 114, 111, voltando um pouquinho aí para ele pegar. Bom, tem o Vale ativa, Petrobras abriu um positivo, tá? Vamos ver se acabou de fechar nossa operação de índice, tá? Concluído, fechado com sucesso. Dá pausinha aqui rapidinho, que já vou voltar para nós ver o que vai suceder nessa movimentação. É isso aí. Voltando aqui para ver como é que está o nosso movimento. Por enquanto, não encontrei nenhuma Oportunidade, tá? Em dólar. Até teve oportunidade para me fazer, só que de início
eu não fiz absolutamente nada, tá? Precisei de algo mais contundente para fazer as operações. Enquanto isso, o mini índice chegou a cair mais de 1,5%, tá? Você vai ver aqui, ó. Ele chegou a mais de 1,5%, chegou a talvez 1,60%, chegou a nossa variação de 181.004, que era uma região que estava aqui, região de defesa dos compradores, então ele ficou nessa range, o preço está voltando, tá? Tendo em vista que todas as ações estão negativas, isso dificulta mais dar uma subida, tá? Isso daí estudos positivo, então eu começo a entender que, por enquanto, seria possíveis mais vendas de índice, tá? Não sei se eu vou tentar me arriscar mais por conta das grandes movimentações, tá tendo agora, todas as médias puxando para baixo, o preço, inclusive as três médias se virando para baixo, então pode ser que ele venha testar mais abaixo, então ele tem essa range aqui também para trabalhar. Então pode ser que ele chegue aqui, venha até o fechamento do dia anterior, encontre dificuldade, continua a fazer a alta mais alta, tá? É importante lembrar disso, tá? Trazendo aqui para um minuto também, levemente queda, seja aqui por 30 minutos, que é o rompimento da vela que o rapaz falou. Rompeu, ele segue junto com o rompimento, legal. Mas é isso, né? Seguimos um operacional, seguimos a risco que tinha de ser feito, fizemos e estamos aí observando agora com calma para ver se há oportunidade. Lembrando que às 11h30 eu fecho o meu dia de operacional e vou ver o que dá. Qualquer coisa, se vindo uma coisa mais aqui, eu chamo vocês para a gente poder dar continuidade. Voltando, galera. Teve região de compra aqui, tá? Eu não decidi não fazer compra hoje. O dólar teve a região na primeira ponto de compra. Eu queria fazer compra, mas não deu, tá? Então, eu estou encerrando por hoje. O dólar andou lateral. Bem interessante. O dólar não fiz nada. Tá? Mesa aqui, tá ok? Não fiz nada. Então, aqui eu já desconfiguro todos. Vou deixar minha marcação para fazer amanhã. Mas hoje eu encerro o dia, tá? Dólar acabando não fazendo nada, então tô fora do dólar. E de hoje já passou do meu horário de operação. Até às 11h30, eu não opero mais, tá? Índice chegou na região que eu queria fazer compra, mas não fiz, não quis me arriscar muito, ok? Então ele vem com as médias, ó, em 15 minutos, seguindo as médias, ele fez apenas um pullback, regiãozinha de compra muito boa de se fazer. Não fiz, médias viraram, vindo aqui no ajuste, segurou aqui no ajuste, está preso no ajuste, e é isso. Vamos ver como é que está o nosso relatório de performance. Bom, semanal é isso aqui, semanal, operação. As vencedoras gráfico aí, positivo, completamente operações. Resume, operação de hoje está feita aí apenas uma operação. Então apenas uma operação aí feita, 750 pontos. Gráficozinho aí, dei R$ 1 negativo, depois ele veio. De cara isso foi lá em cima, me deu aí até 77 positivo, depois ele cai. Trabalhando ali entre R$ 1, 11, chegou a ficar R$ 1 negativo, depois ele sobe, né? Explodiu de novo, 34, caiu, estava nessa região, tá? Relatório de performance pago, 740 pontos com desconto, tá? 48 no desconto, tá aqui minha imagem. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, certinho, ficando por aqui, valeu. Até amanhã, se Deus quiser. E aí, mais um dia que a gente vai trabalhando na mesa proprietária para a gente ver o que dá para se fazer na mesa proprietária, tá ok? É isso aí, vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus permitir. É nóis, valeu.